Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo. Estamos na aula de usos e usuários da informação e vamos começar mais uma aula assíncrona da nossa matéria e disciplina. Na aula da última quinta-feira, síncrona, nós terminamos com esta imagem do modelo processual de decisão quanto ao uso da informação. E eu tinha evocado e disponibilizado essa imagem para vocês para responder a algumas perguntas especificamente que estão no slide anterior, por isso eu vou voltar a ele, que é os primeiros passos que qualquer pesquisador que se dedique a esta área, a realizar, empreender um estudo de usos e usuários da informação, deve levar em consideração. Então, quando a gente está investigando as pessoas, os usuários, nós estamos tentando encontrar algumas respostas específicas e pertinentes a alguns temas que estão aqui colocados no quadro, mas que a partir de agora eu vou destrinchar um pouco mais com vocês. A primeira pergunta, que a gente faz num estudo como esse é: o que de fato se deseja saber a respeito dos usuários da informação? Então, a gente parte de um princípio norteador. Tem que ter pelo menos uma justificativa, uma instância que vai motivar esse estudo. Ele vai estar voltado para as necessidades informacionais dos usuários ou clientes, ele vai estar voltado para entender, identificar, analisar as formas e modos como os nossos usuários, clientes, buscam por informação, ou vai estar voltado para o uso que essas pessoas, esses indivíduos fornecem a essa informação, ou todos os anteriores. Ou seja, nós estamos falando aqui que um estudo de usos e usuários, aliás, um estudo de usos ou clientes da informação, desculpa, eu estou só corrigindo alguns errinhos aqui, mas um estudo de usuários, clientes da informação pode se concentrar em uma das instâncias, necessidade, busca ou uso, pode cobrir todas elas ou pode combiná-las, duas quaisquer delas, por exemplo. Não há nenhuma obrigatoriedade imposta a nenhum pesquisador de que ele tenha que fazer o completo ou que ele tenha que averiguar somente uma dimensão. O que eu quero dizer com isso? Que para avaliar qual a pertinência e a extensão de um estudo de usuário, cliente da informação, o pesquisador precisa levar em consideração a comunidade de usuários, clientes que ele vai investigar, o trânsito que ele tem com essa comunidade ou com responsáveis por esta comunidade. Por exemplo, quando nós estamos empreendendo um estudo dessa natureza com um departamento de uma organização ou uma organização como um todo, provavelmente tem que passar pelo crivo de algum cabeça dessa organização. Um setor de recursos humanos, o gerente do departamento, um diretor, um presidente, um superintendente, enfim, alguém que tenha autoridade para reconhecer e avalizar a execução do estudo. Outra dimensão também que temos que levar em consideração é o tempo. Às vezes a gente quer fazer um estudo completo, envolvendo necessidade, busca e uso, mas não há tempo hábil para isso. Então, vai ter que escolher uma das dimensões, mostrar o estudo de uma, depois, se for o caso e houver interesse mútuo, buscar as outras. Tudo isso, então, perpassa por uma consciência muito grande do estudioso, do pesquisador de usuário,
do profissional da informação, como vocês estão se formando para ser, em analisar o ambiente, o contexto, a situação e o público em que vocês irão empreender esse estudo. A próxima pergunta é sobre as razões pelas quais um estudo de usuário ou comunidade ou cliente pode e deve ser empreendido. Para responder essa pergunta, o primeiro raciocínio é: quem se beneficia com um estudo desta natureza? É só o pesquisador? Porque ele tem uma curiosidade ou ele tem a necessidade de mostrar a sua empresa serviço ou mostrar um trabalho para obter um título, como vocês têm aqui no final do curso, que é o TCC? Ou existem outras instâncias que podem e devem ser beneficiadas dentro da comunidade que se está estudando, dentro da organização que está fornecendo acesso ao usuário, ao cliente? Primeira pergunta, então, é essa. Dentro deste quesito, a partir do momento em que se define quem se beneficia, os possíveis beneficiários desse estudo, passa-se a perguntar quais são os interesses, os fatores e razões que justificam a realização de um estudo dessa natureza. E aí você tem um espectro também bem amplo, que pode ir desde um estudo junto ao público-alvo que nós estamos propondo, nunca foi feito nessa circunstância, nessa organização, com esse público específico. Isso é uma justificativa bastante interessante. Outra, foi realizado um estudo aproximado, parcial nesse sentido, mas há X anos atrás. Esse estudo, não que não tenha tido validade, mas ele pode estar desatualizado, defasado. É uma outra justificativa. Terceiro, com a evolução que nós temos do ponto de vista profissional e pessoal, em termos de reconhecer necessidade, empreender buscas presenciais ou virtuais e dar o devido uso e destino a elas, isso evolui à medida que nós, seres humanos, crescemos com o passar do tempo. Isso significa que mesmo que um estudo dessa natureza, ou parecido com este de usuário-cliente da informação, já tenha sido anteriormente feito, não significa que ele seja único, nem tampouco a resposta de todos os problemas. Por quê? Porque as próprias atualizações, num estudo mais moderno, podem comprovar as mudanças características que todos os membros passam de ano a ano, de período a período. Ou seja, nós já falamos quanto a isso nas nossas disciplinas, ser humano não funciona de forma padronizada. Ele se altera, ele desenvolve outras noções, outras perspectivas, muitas vezes complementares às que ele tinha anteriormente, e isso é próprio da evolução da pessoa, independente do cenário, do contexto que esteja trabalhando. Assim sendo, analisar ou propor um estudo como esse periodicamente encontra justificativa na medida em que o ser humano evolui periodicamente. Simples assim. Existem outros interesses, até empresariais, quanto a valorizar ou não o seu recurso humano ou o tratamento que se dá a um ou mais clientes da empresa. Essas instituições, para mim, são diferenciadas nesse sentido, diferenciadas no sentido positivo, diga-se de passagem. E nós estamos percebendo, então, que tem campo e tem justificativa para empreender um estudo dessa natureza. Terceira pergunta: para quem será útil ou importante saber sobre o usuário comunidade? Só para o pesquisador? Só para a empresa?
para a comunidade de usuários ou clientes da informação, mais alguém, para começar a responder a essa pergunta, nós precisamos definir os perfis. Quem de fato são os usuários reais da informação dentro desse cenário, ambiente e escopo? Quem são os potenciais? O que configura uma totalidade ou uma parcela da comunidade como usuários reais e o que configura como usuários potenciais? Não tenho isso antecipado. Não sei. Então, uma primeira proposta, voltando lá na segunda pergunta, que está aqui, que até justifica o estudo, é que é importante para a empresa definir quem são os seus clientes reais de informação e quem são os seus clientes potenciais, até para destinar, por exemplo, recursos, tempo, equipamento, dinheiro, propostas a atrair esses clientes potenciais. Isso só vai se dar quando tiver-se consciência de quem são esses clientes potenciais e por que eles não são reais. Ou seja, eles têm potencial para poder usar mais alguma ferramenta, ou serviço, ou produto, ou fonte, ou canal, recurso, enfim, disponibilizado pela empresa, por exemplo, mas não o fazem. Então, eles são potenciais. Entender por que eles são potenciais, o que falta para ser reais, é um estudo bastante interessante. Próxima pergunta. Onde se pode saber mais sobre o usuário ou comunidade? E quando a gente coloca onde, é local, mas esse local não precisa ser necessariamente físico ou presencial. Ele pode ser um local, um ambiente virtual, eletrônico, digital. É preciso que o pesquisador de usuário, cliente da informação, tenha o feeling, tenha o conhecimento, pode até ser adquirido com um pré-teste ou com observação sobre os locais em que ele vai ter acesso a esta comunidade de usuários. Seriam locais profissionais? Bom, se você está fazendo uma pesquisa voltada para a atuação profissional de uma comunidade, provavelmente vai ser. Se for de outra natureza, você tem que levar em consideração local de lazer ou entretenimento, local esportivo, local religioso, local do dia a dia, um supermercado, uma farmácia, um shopping center, locais gerais ou específicos. Então, é preciso que o pesquisador busque onde, presencial ou virtual, ele vai poder ter acesso a essa população, essa comunidade de usuários. E se for mais de um lugar? A princípio, tanto quanto melhor. Por quê? Porque se eu tenho mais de um lugar, eu tenho opção de escolha. Eu posso até justificar se eu tenho 2, 3, 5, 10 lugares com potencial semelhante para aplicar na minha pesquisa, por que é que eu estou filtrando, selecionando 1, 2? Muitas vezes vai ser até por motivos restritivos, como tempo que tem para se fazer o estudo, o trânsito e a facilidade de acesso que se tem junto àquele local ou junto à população que utiliza, frequenta aquele local, dentre outros fatores. Há uma segunda pergunta nessa parte do onde, que é o que torna estes locais relevantes. Então não é só escolher porque eu gosto do lugar, porque eu quero o lugar, porque é mais cômodo, é mais conveniente para mim, enquanto pesquisador, ir num lugar ou acessar um lugar virtualmente ou me deslocar porque é perto da minha casa. Não. A relevância do local envolve desde a concentração de usuários ou clientes
membros da comunidade que eu quero identificar e analisar, até a oferta de um ou mais produtos e serviços que tenham procura por esse usuário barra cliente. Perpassa também por outros fatores, como a frequência com que os usuários, clientes acessam esses locais, as atividades que eles empreendem, realizam nesses locais, tudo isso tem que ser levado em consideração para a seleção. Próxima pergunta. Como se pode saber mais sobre o usuário, cliente ou comunidade? De forma presencial ou remota. Não é só, volto a dizer, pela sua conveniência enquanto pesquisador, mas é verificar se é mais próximo da realidade o acesso presencial ou o acesso remoto àquele usuário ou cliente da informação. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo e-mail, pode ser pelas mídias sociais, pode ser se deslocando a um ou mais locais. Depende da natureza e do escopo do seu estudo. E quanto ao registro? Esse registro do reconhecimento da necessidade por parte do usuário, o registro de como ele empreende, as formas com que ele empreende a busca, ou mais de uma busca, e o uso que ele destina é necessário para o meu trabalho. Esse registro, se for necessário, vai ser feito de que forma? Anotado, digitado, registro em vídeo, registro em áudio, combinação de uma ou mais das opções anteriores. Por quê? O que é que endossa, o que é que justifica ter-se um registro e, se for o caso, em mais de uma forma. Próxima pergunta. Quando se pode saber mais sobre o usuário ou comunidade? Existe um melhor momento? Um dia de semana? Um final de semana? Feriado? Horário comercial ou pós-expediente? Isso é bastante importante quando você começa a levar em consideração que, mesmo dentro de um local físico ou virtual, há diferenças na frequência, no acesso e no uso dele. Um exemplo que eu vivi como pesquisador nesse sentido foi quando eu fui fazer o doutorado sanduíche nos Estados Unidos e eu tinha acesso aos leitores de quadrinhos pela Comic Book Shop, pela gibiteria, que era uma única gibiteria na cidade. Só que aconteceu um problema que era, eu ia em vários dias, eles funcionavam de segunda a sábado, do meio-dia até às 7 da noite. Legal. Só que eu ia vários dias e vários horários nesse intervalo e encontrava muito poucos leitores. Encontrava um, dois, que ficavam pouco tempo e iam embora. E eu ficava pensando se as pessoas só faziam isso mesmo. Até que um determinado dia eu fui e vi uma concentração maior de pessoas na gibiteria. E aí eu fui perguntar ao dono da gibiteria por que naquele dia e naquele momento tinha mais gente do que nos outros dias, que eu já sabia porque tinha ido antes. Ele explicou que, no regime que eles trabalhavam, nas quartas-feiras e nos sábados eram os dias que eles recebiam quadrinhos novos. Por isso que tinha mais gente frequentando o estabelecimento. Então, a partir dessa informação, eu direcionei a minha coleta de dados, a primeira observação, depois a abordagem, para ser realizada nas quartas-feiras e nos sábados. Poderia ter poupado meu tempo se eu tivesse ido primeiro no dono da loja e perguntado isso, mas tive que pegar o caminho mais longo para poder aprender.
Então, quando a gente fala do quando aqui, muitas vezes você vai precisar de uma pessoa que já esteja familiarizada ou acesso a registros de frequência, que podem ser impressos ou eletrônicos, para saber quais que são os picos de acesso ou frequência daqueles usuários e direcionar o seu estudo para esses momentos. A época também da semana, é o início da semana, é o meio da semana, é o final da semana, qual momento do tempo é mais apropriado para empreender o estudo. E por quê? No meu exemplo, era porque os quadrinhos novos chegavam à gibiteria às quartas-feiras e sábados. Então eu tinha maior adesão e frequência de público, por isso eu me concentrei, mais do que justificado. Vocês podem encontrar justificativas tão simples quanto essas, desde que elas sejam verdadeiras. Bom, eu vou deixar aqui para vocês duas perguntas e duas reflexões para trabalharmos na nossa aula síncrona desta quinta-feira. Afinal de contas, por que se faz tão importante conhecer ou entender o usuário da informação? Eu quero que vocês revejam essa aula. Podem ver mais de uma vez, ela vai estar disponível para vocês no meu canal do YouTube. Levem em consideração tudo isso que eu expliquei e anotem se for necessário, escrevam as suas considerações e apresentem na nossa aula por que se faz tão importante conhecer ou entender o usuário da informação. E segundo, que perspectivas são abertas ou contempladas quando se enfoca a figura dos usuários, ou seja, quando a gente faz o nosso objetivo ser a compreensão desse usuário, o que é que acontece, o que é que se abre, quais as possibilidades que a gente começa a verificar tendo essa visão. Ficam essas duas perguntas para vocês, para a gente abrir a próxima aula. Lembro mais uma vez que ainda não temos todos os grupos do trabalho final. Faltam 3 ou 4. Eu estou aguardando os e-mails desses membros para colocar no sistema. Se não acontecer até esta sexta-feira, eu vou usar a ferramenta para aleatoriamente combinar esses membros. Vocês perdem, então, o direito de escolha nesse sentido. Tempo, vocês já tiveram e ainda tem. Tem mais alguns dias, até quinta-feira, quinta-feira que é a nossa aula síncrona. E isso será resolvido no início da aula. Aguardo as manifestações de vocês em tempo hábil nesse sentido. No mais, é isso por hoje e vejo vocês nesta quinta-feira, todo mundo na nossa aula síncrona. Muito obrigado e até lá!